Para quem talvez não esteja acompanhando o que está acontecendo, já tem algumas semanas que a gente vem citando aqui no canal, na verdade, alguns meses que a gente vem citando aqui na Folha em Foco em alguns vídeos e lá no canal Historiador também em alguns vídeos, que a Faria Lima já reconhece que o Lula será o vencedor da eleição de 2026 e que para que eles não percam talvez ali os planos que eles têm para a direita no futuro, que talvez fosse necessário o Tarcísio retirar sua candidatura à presidência neste momento, para que com a eleição de 2026 na mão do Lula, eles trabalhassem para que o Tarcísio fosse reeleito governador de São Paulo, lançariam o Ratinho Júnior como candidato à presidência pela direita e pelo centrão, com o apoio do mercado, e consolidaria o Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo no segundo mandato. Só para que vocês entendam, por exemplo, que essa situação da reeleição do Tarcísio é algo que está até complicado de certo modo envolvendo o mercado ali, que o Nicolas Ferreira deu uma entrevista alguns dias atrás ao UOL, e nessa entrevista que ele deu, por exemplo, ele reconheceu que a vitória do presidente Lula em 2026 é quase que certa. Como assim, Carlito? O Nicolas falou isso? Ele falou exatamente o seguinte, que é muito arriscado para o Tarcísio de Freitas largar uma reeleição, entre aspas, certa em São Paulo, para ir disputar uma eleição muito difícil contra o Lula para a presidência da República. Isso é algo até engraçado, né? Porque quem acompanha o Nicolas Ferreira nas redes sociais falando aí, ele e a direita bolsonarista o tempo inteiro traz a informação ali de que o Lula não tem voto, que o Lula não venceria a eleição, que o Lula isso, que o Lula aquilo, que o Lula se for na rua vai ser vaiado, mas o Nicolas Ferreira, na entrevista que ele deu para o UOL, ele reconhece que seria muito ruim para o Tarcísio disputar a eleição em 2026 para a presidência, porque seria uma eleição muito difícil. E aí agora vem o mercado, meu amigo e minha amiga, e reconhece a mesma coisa. Por que você está dizendo isso, Carlito? Porque de acordo com a informação publicada na coluna do Lauro Jardim, tá aqui, ó, Faria Lima já trabalha ali com o Lula 4, né? Faria Lima e o Lula 4. E aí o artigo é bem pequenininho, não sei nem se é quase que um artigo pílula, né? Tá escrito ali, ó, boa parte da Faria Lima já trabalha com o Lula 4, já atua com o Lula 4. E por que eles já atuam, já trabalham com o Lula 4, Carlito? Porque eles já sabem que a possibilidade da direita lançar um candidato para derrotar o Lula é muito pequena. Basta lembrar, quem segue esse canal inclusive há mais tempo vai lembrar, que nas pesquisas, antes mesmo da aprovação do Lula melhorar em relação à reprovação, o Lula vencia todos os candidatos da direita. Chegou a acontecer algumas pesquisas, por exemplo, de se colocar 7 candidatos da direita contra Lula. E o Lula vencendo os 7 candidatos. Até o Haddad, na pesquisa, inclusive Quest, divulgada, se não me falha a memória, em dezembro de 2024, também vencia todos os candidatos. Então o que acabou acontecendo? A Faria Lima, eu já citei isso em várias análises, inclusive, lá no meu canal, no canal Historiador, na revista Fórum, na TVT e agora aqui na Folha em Foco também, que o Centrão só iria bancar a candidatura do Tarcísio de Freitas como, entre aspas, o sucessor do Bolsonaro, se a diferença do Tarcísio para o Lula fosse muito pequena. Por quê? Como esses veículos aí da grande mídia tradicional são mantidos pelo mercado ou são mantidos de alguma maneira com patrocínio de bancos que são ligados ao mercado, e muitos desses veículos, inclusive, também pertencem a empresas ligadas ao mercado, eles com certeza tentariam fazer algo para macular a imagem do presidente Lula e garantir ali a ida do Tarcísio de Freitas para o segundo turno para vencer a eleição. Jogaria do mais baixo nível o jogo político que vocês possam imaginar para que o Tarcísio fosse eleito. O grande problema, talvez, é que eles não contavam, primeiro, com a popularidade do presidente Lula com a ajuda do próprio Eduardo Bolsonaro, e segundo, meu amigo e minha amiga, com a melhora do Brasil e com a percepção da sociedade em relação ao Congresso brasileiro, que cada vez mais tem mostrado que não se importa com o povo. O Congresso inimigo do povo tem mostrado cada vez mais que realmente é inimigo do povo. Essa direita bolsonarista, vagabunda, canalha, tem defendido ali, por exemplo, a blindagem de parlamentares que cometem crimes. Eles não querem tributar, por exemplo, bancos, bets e bilionários. A gente vai até falar sobre isso mais à frente nessa live de hoje.
E quando a gente vê o mercado reconhecendo e já trabalhando com a possibilidade da eleição do Lula acontecer, na verdade ele já trabalhou com o cenário do Lula 4. Por que eles fazem isso? Porque o mercado, meu amigo e minha amiga, eles não querem saber de onde vem o dinheiro. Eles querem saber que o dinheiro está entrando. O Lula não pode não ser o governo que eles queiram, pode não ser o candidato preferido do mercado, mas uma coisa eu posso garantir para vocês: o Lula não é tão ruim para o mercado quanto eles tentam fazer parecer, tá? O Lula para o mercado, inclusive, é muito bom, porque basta ver que a economia brasileira está melhorando, os lucros, inclusive, de bancos e de vários segmentos da sociedade brasileira vêm aumentando frequentemente. A própria Lojas Havan, né, que disse ali que se o Lula fosse eleito, o velho da Havan, né, recuaria nos seus investimentos, que não sabia se investiria mais no Brasil, tá abrindo uma porrada de lojas e tem mais que triplicado em alguns lugares o seu lucro. Mostrando que, diferente do que eles trazem aí, às vezes, em recortes para canais bolsonaristas, a realidade é outra. Então a Faria Lima já está trabalhando com o cenário do Lula reeleito, por quê? Porque eles sabem que não tem como derrotar o Lula em 2024 e 2026, já era algo difícil, pela popularidade do Lula no Nordeste, pela popularidade do Lula em saber dialogar com camadas distintas da sociedade e pela condição do brasileiro que está melhorando. O brasileiro vai no supermercado hoje e vê que o preço baixou, o poder de compra do brasileiro aumentou, e quando você vai olhar, por exemplo, a série histórica de desemprego, o Brasil está com a menor taxa da série histórica, 5,6%. Isso em alguns lugares do mundo já é visto como pleno emprego. Tanto que o mercado está revoltado porque não consegue mais encontrar trabalhador para pagar qualquer mixaria. A média do salário hoje do brasileiro é de R$ 2.851. E tudo isso é porque o trabalhador com mais oportunidades de emprego no mercado, ele pode escolher o emprego que ele vai trabalhar ou pode escolher melhorar a proposta do emprego. Antigamente não, a gente trabalhava naquilo que surgia. Hoje não, hoje você trabalha naquilo que surge, evidentemente, mas você consegue agora barganhar algo positivo em relação a salário melhor, benefícios melhores, folgas, jornada de trabalho, férias, às vezes também você já combina quando vai fazer a contratação do seu funcionário ou quando você vai fechar o contrato com o seu empregador. E a Faria Lima já entendeu que não adianta Tarcísio, que não adianta Ratinho Júnior, mas eles vão lançar candidato ano que vem, Carlito? Vão lançar. A Faria Lima não vai deixar o Lula, evidentemente, ganhar por WO. Então eles estão trabalhando com o nome do Ratinho Júnior, por quê? Primeiro, o Ratinho Júnior seria um novo nome da direita, então em 2030 a direita não dependeria apenas do Tarcísio. Se o Tarcísio, quiser ainda continuar no cenário político, estiver na política em 2030, ele pode ser o candidato do Centrão e da direita. E o Ratinho Júnior, depois de vir de uma eleição em 2026, que será derrotado, tudo leva a crer, seria o vice, talvez, do Tarcísio, formando uma chapa mais forte ali para 2030, enquanto eles disputariam com o sucessor do Lula, que pode ser o Haddad, pode ser o Boulos, pode ser o Flávio Dino. Tem gente, inclusive, até citando a possibilidade do ministro Dino voltar para a política. Eu acredito nessa possibilidade, não sei se ele volta em 2030, mas eu queria muito que o Dino voltasse para a política em algum momento para disputar o cargo de presidente da República, mas já adianto para vocês, meu amigo e minha amiga, a Faria Lima já jogou a toalha. O que é que eles vão fazer agora, Carlito? Tentar minimizar os danos, quer fazer com que o Lula não vença por WO, quer lançar um candidato que tem uma votação ali relativamente grande para que em 2030 se tenha um novo plano e vão focar na candidatura de Tarcísio em São Paulo para que ele seja reeleito governador de São Paulo, porque dependendo do cenário para Tarcísio, o Haddad pode ameaçar o Tarcísio em São Paulo e o Geraldo Alckmin também, vice-presidente da República, pode ameaçar o Tarcísio. A gente já sabe, por exemplo, que no cenário envolvendo ali o Senado, não tá tão fácil quanto os bolsonaristas fizeram fazer parecer não, tá? Em 2 cenários divulgados recentemente na pesquisa Atlas Intel, os 2 senadores eleitos nos 2 cenários são progressistas hoje. O primeiro cenário, Simone Tebet e Fernando Haddad, e no segundo cenário, Geraldo Alckmin e a ministra Marina Silva. Então tudo isso, meu amigo, tem feito com que o mercado sente, calcule, fale, é melhor a gente manter o Lula mais 4 anos aí mesmo, a gente não vai conseguir derrotar, vamos trabalhar um novo nome do que a gente tentar lançar o Tarcísio agora, ele perde a eleição, dependendo do candidato que a gente lançar em São Paulo, a gente também perde a eleição em São Paulo para um candidato apoiado por Lula, e aí em 2030 a gente tem de começar tudo do zero. Então assim, para quem não analisa a política de forma séria, para quem não acompanha a política de forma séria, isso é uma surpresa. Para quem analisa a política de forma séria, para quem analisa os dados de forma séria,
era algo que já se esperava, porque a Faria Lima não quer saber de estar queimando dinheiro à toa. Afinal, a gente já citou aqui, inclusive, em algumas oportunidades, que para o mercado não importa de onde o lucro vem. O lucro pode vir da direita, o lucro pode vir da esquerda, o que não pode vir é prejuízo. Mas comenta aí embaixo o que, é que você acha dessa situação toda e se você também acredita aí nessa indicação do Ratinho Júnior por parte do mercado e o que é que como é que você recebe essa notícia, né, de que o próprio mercado já reconhece que o Lula será reeleito em 2026 e dará início ao mandato do Lula 4. Comenta aqui embaixo o que é que você acha sobre isso aí e comenta também com seus amigos aí, compartilha esse vídeo para os seus amigos para que eles possam comentar também aí a surpresa que para quem, como eu disse, não analisa a política de forma séria é surpresa, mas para quem analisa a política de forma séria era algo já esperado.